nós erramos mesmo, né? Porque estamos ocupados no nosso dia a dia, porque temos muitas coisas a fazer, e aí ao invés de a gente sentar, brincar, ler uma historinha, contar a historinha. Eu lembro quando eu era criança, eu dormia na rede da minha avó contando história da Bíblia. Eu nem era cristã, eu era católica. Eu acabava dormindo, e ela falava, não vou contar mais não, porque você já está dormindo. Depois ela falava no dia seguinte. Mas era tão bom você dormir ouvindo histórias, né? E hoje a gente está ligada nessa questão de coisas eletrônicas, nós estamos esquecendo o essencial, que é a nossa base, que é a nossa rocha, que é a palavra de Deus. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, que nós possamos refletir sobre isso e colocar isso em prática o mais rápido possível em nossas vidas, com nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, aonde quer que estejamos, que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Porque é isso que o Senhor quer e é isso que nós precisamos fazer para mudar a realidade do futuro das nossas crianças. Porque são eles o futuro do amanhã. E se nós não prepararmos essas crianças para o amanhã, o que será que vai acontecer? Nós não sabemos. Mas quando nós ensinamos desde pequenininho a base, que é a palavra de Deus, nós precisamos confiar nesses ensinamentos e saber que Deus está no controle e é Ele que vai conduzir. Tá? E agora eu vou te entregar a Bíblia, lindão. Que Deus abençoe vocês como pais, como avós. Que o Senhor esteja sempre conduzindo vocês na orientação, na educação e nos ensinamentos da palavra de Deus com seus filhos, tá? E nós, como igreja, estamos aqui sempre de braços abertos para ajudar, orientar no que vocês precisam, tá bom? Deus abençoe vocês. E é após a apresentação de uma criança que nós chamamos as nossas crianças. Vamos lá, galera. E já não gostou porque não pegou a Bíblia dele, gente? Mas assim tem que ser. Que pessoa. E para a felicidade do tio Bruno, a gente tem música nova. A gente tem música nova esse mês. Vou passar para os pais de vocês. Hoje a gente vai cantar só o refrão. Porque ela é muito difícil. Acho que vocês nunca ouviram. Ela fala assim, ó. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão. Você quer me ajudar a cantar? Você conhece essa música? Mais ou menos? Então vamos fazer? Peraí. Você conhece? Então tá bom. Vocês vão me ajudar aqui. Peraí. Deus, obrigada, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças. Pai, muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, e o Senhor cuida da gente em cada momento. Abençoa, Senhor, a professora que estará ali, junto de todas as crianças. Pai, usa, Senhor, para que elas possam entender um pouco mais da Tua Palavra. É isso que Ele peça e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos descer, galerinha.
Bom dia, graças a paz, amém a todos. Sempre uma grande responsabilidade, mas também muita alegria de poder compartilhar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à campanha de missões mundiais. Já tivemos aqui o primeiro momento missionário com o pastor Selmir. E durante esse mês, como ele colocou, vamos ter alguns desafios que serão lançados para a gente, para que cada um possa participar aqui no Rio de Janeiro da campanha de missões mundiais. E nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Nessa última parte do culto aqui, antes agora da mensagem, nós fomos desafiados a pensar um pouco, bastante sobre criança, né? Eu queria iniciar o culto de hoje um vídeo de missões mundiais. Eu queria que você prestasse bastante atenção sobre esse vídeo, onde vai mostrar que o poder do Espírito Santo, ou no poder do Espírito Santo, Deus usa também as crianças e pode usar os nossos filhos para abençoar o mundo. Amém? Olha só que lindo isso. Meu nome é Jorge Siqueira, sou missionário da Junta de Missões Mundiais entre Povos Não Alcançados. A nossa casa é o campo, mas quando a gente vem ao Brasil trabalhar na campanha, fazendo promoções nas igrejas, mobilizando a igreja, aquece o nosso coração. Porque eu me lembro de uma das cidades que eu fui, no interior, uma cidade bem pequena. E nessa cidade pequena, era uma igreja bem simples. Eu acredito que deveria ter uns 6 membros ou 7 membros. E nesse culto estava uma senhora e uma criança bem pequena, um menino talvez de 6 anos de idade. Quando acabou o culto, num lugar bem simples, de terra batida, o pastor me chamou para comer um caldo de galinha. E eu estava comendo o caldo de galinha e essa senhora se aproximou de mim. E junto com essa senhora veio o neto dela, atrás dela, segurando a barra da saia dela. E essa senhora me disse o seguinte: missionário, eu tenho um pedido para te fazer. Eu falei: pode falar. O meu neto pode te dar um presente? Eu disse: lógico. Quando eu falei lógico, essa criança saiu correndo pelo portãozinho da igreja e atravessou uma estrada de chão que tinha e entrou num trieiro no mato. E depois de uns 3, 4 minutos, essa criança voltou com um cofrinho na mão. E essa criança veio até mim com esse cofrinho. E a avó dessa criança, que era a avó dele, essa senhora disse o seguinte: missionário, tem 3 anos que ele guarda as moedas no cofrinho. E eu sempre disse para ele enviar para missões, mas ele disse que Deus tinha falado para ele que um missionário iria naquela igreja. Nenhum missionário ainda tinha ido naquela igreja. E então ele me pediu para dar esse cofrinho, porque ele sabia que um missionário estaria ali e que ele poderia entregar essas moedas. E eu recebi essas moedas. Sabe qual a mensagem que Deus me deu naquele dia? Mesmo você não tendo capacidade, eu deposito todas as minhas moedas em você. Deus tem depositado as moedas dele na igreja, na responsabilidade da proclamação do Evangelho. Nós não podemos nos afastar da nossa responsabilidade da evangelização dos povos. Vamos proclamar Jesus em todas as situações, em todo o tempo, porque essa é a nossa tarefa. Vamos, no poder do Espírito, completar a missão. Vamos, no poder do Espírito, completar o quê? Vamos falar juntos? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Mais uma vez, bem forte. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Quero pensar sobre esse tema com você hoje. Queria que você pensasse que se Deus pode usar uma criança guardando moedas no cofrinho por 3 anos, é porque Ele pode usar todo mundo, cada pessoa, todos vocês. E essa criança entendeu que naquele dia, quando o missionário entrou naquela igreja, ele entendeu, no Espírito Santo, tenho convicção nisso. Ele entendeu: é agora que eu preciso entregar aquilo que o Senhor me pediu para fazer há 3 anos atrás. Uma criança entendeu. E nós precisamos
precisamos entender muitas coisas do Senhor, muitas coisas que o Espírito Santo talvez esteja falando ao seu coração e talvez não estamos ouvindo, não estamos entendendo. Porque quem conduz a missão de Deus é o próprio Deus. Quem conduz aquilo que deve ser feito no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo é o próprio Deus, não somos nós. Não é a Junta de Missões Mundiais, não é a Igreja Batista Missionária do Maracanã, mas é o próprio Deus que conduz a sua missão. Por isso que é no poder do Espírito Santo que vamos completar a missão. O que nós precisamos como filhos, como discípulos, como igreja, como agência missionária, que somos, é entender e ouvir a voz do Espírito Santo, para poder agir e fazer, e falar, e contribuir, como uma criança fez. Ele ouviu, há 3 anos antes, que precisava juntar dinheirinho, porque ele deveria entregar aquelas ofertas para o missionário que estivesse naquela igreja. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado contigo a cada culto? Atos 1, de 1 a 8, eu quero ler. Atos 1, de 1 a 8, abra sua Bíblia, para nós ouvirmos um pouco como que é essa caminhada com Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus quer fazer conosco e através de nós, no poder do Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 8, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, e deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Espere a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Mas nesse momento nós pedimos a Ti, Deus, ao Espírito Santo que habita em nós, e fale conosco. E da mesma forma que o Senhor tem agido desde a fundação do mundo, desde o dia de Pentecostes, que o Senhor fale conosco. Que a Tua voz seja ouvida, seja entendida por cada um aqui na sua individualidade. Porque é realmente somente no poder do Teu Espírito, do Espírito Santo, podemos completar a missão. E queremos ouvir, Deus, e ter a resposta do Senhor. Qual é a minha parte nisso? Qual é a parte da Igreja Batista do Maracanã nisso? Qual é a parte de cada um aqui pelo nome, que o Senhor chama pelo nome nisso, nessa Tua missão, de ganhar o mundo pelo Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Então assim pedimos a Ti que fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você percebesse quem eram os discípulos que foram chamados, que andavam literalmente com Jesus. Quem eram esses discípulos? Em Lucas 9, nós vemos aí dois episódios, eu não vou ler, mas Lucas 9, depois você pode verificar. Lucas 9 nos diz que os discípulos começaram a discutir quem seria o maior entre eles. Lucas 9, acho que 46. Depois em Lucas 9, 54, esses dois discípulos ali, diante dos samaritanos, eles pedem que desça fogo do céu sobre os samaritanos. Esses eram os discípulos.
Depois em Mateus 16, 23, Jesus repreende Satanás, que fala pela boca de Pedro. Quando Pedro repreende, pedindo que a morte de Jesus não acontecesse. E Jesus repreende Pedro, repreende Satanás, falando sobre a vida, pela boca de Pedro ali. Em João 18, 17, 25 e 27, nesses 3 versículos nós vemos Pedro, que andou com Jesus, que foi discípulo de Jesus, negou a Cristo 3 vezes. E uma dessas vezes diante de uma garota, de uma menina. Como diz a palavra de Deus aqui, né? A garota perguntou a Pedro, a mulher, né? Você não é um dos discípulos daquele homem? Pedro respondeu, eu? Não, eu não sou. Enquanto Simão Pedro ainda estava perto da fogueira se aquecendo, as pessoas lhe perguntaram, um grupo pequeno, você não é um dos discípulos dele? Pedro negou e disse, não, eu não sou. Os empregados do grande sacerdote, um parente do homem, a quem Pedro cortara a orelha, perguntou, eu não ouvi com ele no jardim? Pedro negou de novo, e logo em seguida o galo cantou. Esses eram os discípulos. Discípulos que andavam literalmente ao lado de Jesus, aprendendo de Jesus. E aqui o foco aqui no Pedro, né, um pouquinho. Então os discípulos, mesmo caminhando literalmente ao lado de Jesus Cristo, eram homens pecadores, em transformação e cheios de incredulidade. Concorda? É o que a Bíblia está nos dizendo. Eles foram escolhidos por Deus, Jesus os escolheu. Mas eles, mesmo andando literalmente com Jesus, eram homens que duvidavam. Vai lá em Mateus 28, 16 para você ver. Deixa aberto em Atos. Mas Mateus 28, na grande comissão. A gente sempre foca na grande comissão, mas olha o que aconteceu ali. Mateus 28, a partir do verso 16. Verso 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando ouviram, adoraram-no. Mas alguns, fala aí, duvidaram. Olha só, preste atenção no que está acontecendo aqui. Isso aqui foi depois do que? Da ressurreição. Mesmo diante da ressurreição de Cristo, alguns duvidaram. O maior milagre que poderia ser feito é a ressurreição. E alguns duvidaram. Esses eram os discípulos. Então, da mesma forma que quando Pedro duvidou ali no andar das águas, né, quando ele foi andar nas águas, a mesma palavra usada foi usada aqui quando duvidou. Pedro começou a afundar quando ele duvidou. É a mesma palavra usada aqui no original. A mesma palavra usada quando eles duvidaram ao ver na frente deles Jesus ressurreto. Eles duvidaram. Percebam que nem mesmo Jesus ressurreto diante deles foi capaz de transformar esses homens. Eles ainda estavam com dúvidas e inseguros, cheios de medo. Percebam. Então, no poder do Espírito Santo nós vamos completar a missão. E o primeiro ponto é isso aí. Realmente, de fato, existe a necessidade do Espírito Santo na vida do homem para completarmos a missão. Sem o Espírito Santo, meu querido irmão, eu e você, a gente não é capaz de nada. Só de duvidar, de ser incrédulo, de negar, de trair. É isso que nós somos capazes de fazer. Nós precisamos realmente do Espírito Santo. Não é no poder do Espírito Santo que, de fato, eu e você, a Igreja Batista do Maracanã, vai conseguir, ou é capaz, não em nós mesmos, mas por causa dele, de completar a missão. Amém? Amém.
Vamos pensar um pouquinho sobre isso nesse ponto 1. Vejamos que após o Pentecoste, não haveria mais esse tipo de dúvidas e medos em Pedro. Vamos perceber. Lucas 24, 49 diz, Jesus diz para eles permanecerem na Galileia, aguardando o Espírito Santo. Então, lá em Lucas 29, 49, Jesus já está predizendo novamente, permaneçam aí quietinhos, parados, porque se você sair andando, vai estragar tudo. Praticamente é isso. Vocês não têm capacidade de sair andando, fazendo o que deve ser feito ainda. Fiquem quietinhos, parados na Galileia. Eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Nós precisamos do poder que vem do alto. Você precisa do poder que vem do alto. Atos 1, de 4 a 5 diz, João descreve o que Jesus disse. Não se afastem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso está em Atos 1, de 4 a 5, que nós lemos. Então, em Atos 8, ele confirma que eles seriam revestidos do poder do Espírito para ser testemunhas. A Igreja de Cristo Jesus, os missionários de ajuda de missões mundiais, eu e você, todos nós, de missões nacionais, de missões estaduais, toda a face da terra, só pode ser testemunha, só é capaz de ser testemunha de Jesus Cristo quando é revestida pelo poder do Espírito Santo. Não se engane, não é na sua inteligência, não é na sua sabedoria, não é nas suas habilidades, não é com a tecnologia que nós vamos ser testemunhas de Jesus. Isso, tudo que eu falei aqui são apenas meios que nos ajudam a ser testemunhas. Por isso é bom, não é errado. Mas o poder e o revestimento que precisamos de fato para ser testemunha de Cristo é o Espírito Santo. Os discípulos foram empoderados por Deus, foram vestidos. O revestimento é como se os discípulos e nós nos vestíssemos de Deus, da roupa de Deus. É realmente no sentido de se vestir de Deus. A armadura de Deus é colocada em nós, no Espírito Santo, com o Espírito Santo em nossa vida. Então a transformação de Pedro, pregando sem medo depois, é logo depois do Pentecoste, em Atos 2, de 14 a 41. Olha só, que coisa maravilhosa. Aquele homem que diante de uma menina, de uma mulher, de um pequeno grupo, ou de um parente daquele que lhe tinha cortado a orelha, negou a Cristo. Mas aqui, em Atos 2, de 14 a 41, olha aí para você ver, não vou ler tudo, né? A partir do verso 14. Esse então vem depois do Pentecoste, que está em Atos 2 ali no começo, de 1 a 13. Então, pondo-se em pé, com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Olha que transformação. Pedro andava com Jesus, viu milagres e milagres com Jesus, e negou Jesus diante de uma menina. Mas agora, ao receber o Espírito Santo sobre a sua vida, ao ser revestido do Espírito Santo, ele se coloca em pé diante dos povos, diante dos líderes ali judeus, e diz com autoridade e ousadia: escute as minhas palavras e prega. E no final você vai ver que mais de 3.000 almas, o que acontece? Se convertem e são batizadas. Foi Pedro? Não. É você? Sou eu? Não. São os missionários adjuntas que fazem as coisas? Não. É o Espírito Santo em nós. É Ele que nos capacita. Então vai guardando isso no seu coração. Então aquele homem que havia negado 3 vezes Jesus, na sua pregação, 3.000 pessoas aceitam a palavra e foram batizadas. É isso que Jesus quer fazer através da minha vida, da sua vida, da nossa igreja. Algumas perguntas para a sua reflexão. Eu chamo de perguntas de aplicação. Você olha para a sua vida cristã
como uma vida que é revestida no poder do Espírito? Agora eu quero que você pense na sua vida. Ao você olhar para a sua vida cristã, você vê uma vida revestida e cheia do poder do Espírito Santo? Qual a diferença entre os discípulos lá e nós aqui? Existe alguma diferença? Nossa vida consiste apenas de palavras de sabedoria ou de uma vida que demonstra o poder do Espírito Santo? Você tem vivido ou falado apenas com a sua sabedoria humana, o seu conhecimento, ou ela está demonstrando o poder do Espírito Santo quando você fala, a unção? O poder que Deus aqui em Atos, Jesus aqui em Atos, predisse para cada um de nós. Que seríamos revestidos do poder do Espírito Santo para ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer que não é só lá, mas é aqui, no Rio, no seu bairro, no seu condomínio, com seus amigos e vizinhos. Começa aqui, tanto aqui como lá. Onde está o poder do Espírito Santo na sua vida? Sem a obra sobrenatural do Espírito Santo não é possível completar a missão. Então a inteligência humana, a estrutura das denominações cristãs, as agências missionárias, não são capazes de completar a missão dele, a missão de Deus. Nós não somos capazes de completar. A missão de Deus continua sendo de Deus. E a promessa do Espírito Santo, que nos reveste de poder, é a confirmação e prova que a missão não é nossa, é dele. Mas, por graça e misericórdia, ele nos convida a estar com ele. Por isso que em Atos 1:8 ele diz: eu vou te revestir, para você ser testemunha, tanto aqui, quanto lá, quanto acolá. Ele fez isso por nós, por graça e misericórdia. Ele nos convida a participar com ele. Então, o fato da ressurreição, para mim, é o maior milagre físico, que poderíamos ver, não foi capaz de mudar o coração dos discípulos. Nós vimos isso aqui. Nós não precisamos de grandes milagres. Nós não precisamos de grandes graus de capacitações e treinamentos, de doutorados, mestrados. Não precisamos disso. Ou de grandes milagres e poderes desse mundo. O que nós precisamos para cumprir a missão é ser cheio do Espírito Santo. Vou repetir. A gente pode ser doutorado em várias coisas, pode estudar muito, pode ter muito dinheiro, mas o que nós precisamos, de fato, para completar a missão, é ser cheio do Espírito Santo. Guarde essa palavra. Cheio do Espírito Santo, para que ele haja na missão dele através da nossa vida. Outras aplicações aqui para você. Não se vanglorie em si mesmo pelo ministério que você executa. Não se acha bom, porque bom é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. É Ele que faz através de você. Então não deixe que suba a sua cabeça quando você ganhar pessoas para Jesus. Porque não foi você. Foi o poder do Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se alegre em Deus, porque Ele te usou como instrumento. Não se vanglorie quando você vê o seu ministério crescendo, sendo reconhecido, honrado. Aliás, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Porque a queda de quem está no alto é muito mais dolorida. Então não cresça. Pelo seu ministério, a sua igreja, a sua área de atuação está crescendo. Não se vanglorie. Não permita que os resultados da missão subam a sua cabeça, pois esses frutos não pertencem a você ou à sua capacidade, pertencem a Jesus Cristo. Toda a transformação, o avivamento, a conversão e mudanças de vidas pertencem ao poder do Espírito Santo. Ontem, quase que eu coloquei no grupo da igreja, depois até coloco, eu assisti um filme chamado O Movimento de Jesus. Foi que saiu agora, recentemente. Que conta a história verdadeira do maior avivamento nos Estados Unidos durante a época dos hippies. Ouviram falar? Eu também não tinha ouvido falar, mas ontem eu assisti o filme. E no começo, eu confesso que eu me emocionei algumas vezes. Foi emocionante ver
como a igreja, o templo, mas a igreja em si precisa estar aberta para coisas que talvez hoje sejam barreiras para a gente. Foi isso que teve que acontecer na época dos hippies lá nos Estados Unidos. A igreja teve que se abrir, o pastor teve que cair em si, entender que o Espírito Santo quer levar todo mundo à conversão e ao arrependimento. Não importa o jeito, o estilo de vida que eles tenham ou estavam tendo, eles precisavam ouvir de Jesus, e ouviram de Jesus, e multidões se converteram naquela época lá. Tem algumas coisas, filme é filme, tá? Não é Bíblia. Tem algumas coisas erradas, você vai ver. Mas preste atenção, se você for ver esse filme, preste atenção no começo, principalmente no começo da trajetória. Eu anotei vários ensinamentos para mim ali, assistindo aquele filme. Mas me emocionou em ver que o poder de Deus é maravilhoso. Ele alcança todas as pessoas, inclusive nos prepara para quebrar grandes paradigmas no nosso próprio coração e cabeça. E nós temos que estar abertos a isso, a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos alcançar todas as pessoas. Por que eu lembrei desse filme agora? Porque o líder desse movimento, ele se perdeu durante a trajetória, achando que ele era a pessoa que fazia. A história é verdadeira. Ele começou a se vangloriar no período ali do filme. Não mostrou muita coisa, mas depois você lê a história e você percebe isso. Nós corremos o risco de encher a igreja e nos perder, achando que somos nós. Nós queremos encher a igreja e dar toda a glória ao Espírito Santo. Amém? Encher a igreja, não esse templo, mas encher a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. Nós temos realmente que convidar os solteiros para quem sabe o que vem. Nós temos que convidar as pessoas para estar conosco em nossa casa, comendo e bebendo, uma família cristã que somos nós. Nós temos que nos envolver com as pessoas que estão ao nosso lado no condomínio. Nós temos que nos envolver com as pessoas que precisam de Jesus. Não porque eu tenho palavras de vida eterna, mas porque a palavra de vida eterna habita em mim. O Espírito Santo vai te capacitar a falar o que tem que ser falado, mas você precisa estar cheio dele. Amém? Segundo ponto, pode colocar aí. O cumprimento da promessa do Espírito Santo é o início da era da igreja, ou da obra da igreja, até que Jesus volte. Perceba que a era da igreja, o poder da igreja que vivemos agora, começou lá, no Pentecoste. Foi ali que começou o momento de nós sermos a voz, a testemunha viva do que Jesus estava fazendo. É nós que temos que testemunhar do que Jesus fez. É nós que temos que falar todas as coisas que temos ouvido e crido, para que as pessoas possam conhecer. Atos 2, 16 a 21 diz assim: mas o que está acontecendo, Pedro falando, né, na pregação dele, mas o que está acontecendo, você vê essas pessoas falando nas línguas, em línguas, né, nas línguas desses povos, eles entendendo a mensagem, mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nós vivemos esse momento agora. Esse é o nosso momento. É o momento em que o Espírito Santo já foi derramado. Ele está derramado aqui. Mateus 3,11 diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós somos hoje revestidos do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho.
É por isso que virá o fim, quando virá o fim, que está lá em Marcos, quando todo povo, língua, raça e nação ouvir de Jesus Cristo. Só é possível fazer isso porque o Espírito Santo está no controle. E Ele quer te usar. Ele quer usar a Igreja Batista do Maracanã. A profecia de Joel aqui 2, 28 e 29 se cumpre em Atos 2 no Pentecoste. Então, a profecia que estava lá em Atos de Joel está se cumprindo aqui em Atos 2. E então aqui foi o marco, é o início da obra do Espírito Santo durante toda a era da igreja até que Jesus Cristo volte. É esse momento, irmãos, que nós estamos vivendo. Esse derramamento do Espírito Santo, então, deve marcar todo o tempo da sua vida, da minha vida, da nossa igreja do Maracanã. O que deve marcar a nossa vida como Igreja Batista do Maracanã, como você, como igreja, onde você estiver, o que deve marcar é o poder do Espírito Santo. É você estar cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que realiza todas as coisas. E o que eu quero dizer com isso? Que sonhos, visões, línguas, fogo, não é o principal. Mas o principal é a pessoa do Espírito Santo empoderando a igreja, a sua vida para completar a missão. Se ele vai usar algum poder milagroso, é um problema de Deus. Mas o que ele realmente quer usar, e como ele vai usar, é você. O central aqui, que muita igreja de denominação busca, são os poderes. Eu estou dizendo aqui que o principal não é isso. O principal da promessa é o Espírito Santo em nós, imerecidamente, por pura graça. Se ele vai usar isso ou aquilo, não depende de mim. O que depende de mim é ser cheio do Espírito Santo, é buscar o Espírito Santo e permitir que ele age através da minha vida. É isso que eu estou tentando dizer nesse ponto. O cumprimento da promessa do Espírito Santo é o início da obra na sua vida e na minha vida. Ele já começou. Deixe ele te usar. Não estou dizendo que você vai falar em línguas, etc. Profetizar, curar pessoas. Se ele quiser, mas é um problema dele. O meu problema é, eu preciso estar cheio do Espírito Santo para ser usado. A Igreja Batista do Maracanã precisa ser usada pelo poder do Espírito Santo, através da minha vida e da sua vida, para pregar o Evangelho, para sair por essas quatro paredes e subir morros, subir comunidades, alcançar as pessoas na rua, alcançar os necessitados. Como? Vivendo o poder de Deus em nossa vida, através do dom que Ele vai te dar, melhor, através do dom que Ele já te deu. Use seus dons para a glória dEle. Jeremias 31, 33, 34 diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Aqui Jeremias está dizendo que a descida do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, essa pessoa do Espírito Santo morando em nós, é a impressão da palavra de Deus em nossa mente, e é agir dele no nosso coração. É Ele fazendo isso na minha e na sua vida. Quando Ele vem habitar em nós, Ele quer nos completar, Ele quer nos encher da Tua palavra, Ele quer nos encher do conhecimento de Deus, e quer nos mudar, e quer nos transformar a partir do nosso coração. E é isso que Ele está fazendo com você. Então a lei não é mais em tábuas de pedra, mas serão escritas no meu e no teu coração.
eu espero que já esteja escrevendo no teu coração. Que você já esteja entendendo o que precisa ser transformado em sua vida. Que você já esteja entendendo no seu coração o que precisa mudar na sua vida para você ser mais cheio e mais usado pelo poder do Espírito Santo que já habita em você. É isso que ele está fazendo diariamente quando eu leio a palavra. É isso que ele faz diariamente quando eu busco ele em oração. Ele escreve no nosso coração. Ele fala conosco em nossa mente. Porque hoje é assim. É o Espírito Santo em nós para nos transformar. Perguntas para a sua reflexão. Isso é uma realidade em sua vida? Você está crescendo e aprendendo coisas extraordinárias de Deus? Eu queria que você pensasse nisso. Essa transformação, essa mudança, esse conhecimento de Deus está sendo um crescimento na sua vida diariamente? Porque se Deus habita em você, se Deus veio habitar em você na pessoa do Espírito, Ele quer falar com você. Eu falo tanto que acabou a bateria. Você tem noção do poder do Espírito Santo em sua vida? Você tem noção, né, desse poder do Espírito Santo em sua vida e que foi revestido por Ele, que você foi revestido por Ele? Você tem essa noção de que o próprio Deus mora em você? É isso que você precisa ter hoje. Porque lá no Pentecostes começou o nosso momento, o momento de ser usado pelo Espírito Santo, até que Ele venha. E terceiro e último, pode colocar aí? Cláudio. O Espírito Santo é a garantia da salvação e do poder em todo aquele que crê, para cada um completar a missão de Deus em sua vida. Então o Espírito Santo é a garantia da salvação e o poder em todo aquele que crê, para cada um completar a missão de Deus em sua vida. Na conversão, a pessoa é regenerada e habitada pelo Espírito Santo. Isso está em Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o penhor, né, da salvação, o selo, a marca da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Aleluia. Quando nós cremos em Jesus, quando você entrega a vida a Jesus, aqui tem a garantia, você tem a garantia pela palavra que o Espírito Santo vem fazer morar em você. Então a única pergunta que cabe aqui, pergunta que eu já fiz em outra pregação aqui que eu executei esses dias é: você creu em Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma? Você entregou a sua vida a Jesus? Amém? Se você fez isso, você foi revestido com o Espírito Santo da promessa. Ele é o selo da sua, ele é a garantia, é a sua garantia de salvação. E Paulo também aqui diz, né? Que isso também, Paulo diz lá em Colossenses 1, 28 e 29, que este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita a Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Com o Espírito Santo habitando em Paulo, ele diz aqui: é nesse poder que eu me esforço. É com esse poder que eu me esforço, que eu me empenho para apresentar a cada pessoa Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, ele veio habitar em nós, ele veio habitar em você, ele habita aqui na igreja, na pessoa dele, em cada um de nós. E aqui Paulo está dizendo: mas eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar para anunciar e continuar anunciando a pessoa de Cristo para as outras pessoas.
Você precisa se encher do Espírito Santo. Eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo nos controle. Não podemos negar que é o poder do Espírito Santo que vai completar a missão, através da pregação do Evangelho. O poder do Espírito Santo nos deve revestir, então, de ousadia e autoridade. Lembra da mudança que eu tentei mostrar para vocês sobre Pedro? Pedro negou a Jesus diante de uma menina. E de repente, ao ser revestido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos 2,14 que ele, com ousadia e autoridade, se coloca em pé e prega a palavra. Nós precisamos pedir ao Senhor, orar ao Senhor, que nos revista de ousadia, autoridade e coragem, para fazer aquilo que Ele já nos capacitou a fazer no poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você saia daqui, no mínimo, com esse desejo no coração, de orar, de pedir a Deus ousadia e autoridade para testemunhar de Cristo Jesus, porque é Ele que faz através de você. Aplicação aqui para a gente. Você ora pedindo para o Espírito Santo lhe encher? Você tem orado? Você já orou por isso? Você ora para que você seja usado para testemunhar em seu dia a dia da pessoa de Cristo para outras pessoas? Você peça, você tem pedido isso a Deus? Você pede de verdade que o Espírito Santo lhe capacite para exercer o dom espiritual em sua igreja, na sua missão? Esses são os desafios que eu quero te trazer hoje, igreja. Para você que está aqui, ore para que o Espírito Santo te encha. Efésios 5, não li aqui, diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, nos encher do vinho, mas devemos nos encher do quê? Do Espírito Santo. Em Lucas 11:13 diz aqui que nós temos que pedir. Olha, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. Ore para que Deus te encha, para que Deus te use, para que Deus te capacite a usar o dom que Ele já te deu para servir na igreja. E o Espírito Santo, guarde isso no seu coração, o Espírito Santo é poderoso para garantir, para habitar, para transformar e empoderar todo e qualquer filho de Deus para cumprir e completar a missão dele. Amém? Pode passar aí. Ficou pequeno, né? Vou ler aqui. A conclusão que eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ore e peça a Deus para te encher dele. Segundo, precisamos ser tementes a Deus para não pecar contra o Espírito Santo que habita em nós. Seja temente a Deus, porque esse Espírito Santo, ele te vê, te acompanha e sente tristeza quando a gente anda em pecado, quando a gente pede, quando a gente peca. Seja temente a Deus. Precisamos ser ousados e com autoridade testemunhar de Cristo Jesus. Amém? E não negligencie sua herança de não criar famílias piedosas. Não negligencie sua herança de não querer servir em sua igreja local. Não negligencie a sua herança de não desejar testemunhar de Cristo a seus amigos e familiares. Não negligencie a sua herança de não dizer sim a um chamado missionário se ele te chamar. Não negligencie a sua herança no Espírito Santo de não orar e participar da obra missionária no Brasil e no mundo. Amém? Passa o último vídeo, Cláudio. Veja o que o Espírito Santo é capaz de fazer e quer fazer isso através da sua vida. É um testemunho que você pode vivenciar também ao ser usado no Espírito Santo. Pode passar. Eu me chamo Ana Costa, sou missionária aqui no norte de Moçambique, uma região muito
visualizar. E eu trabalho com o projeto UNI, que é um projeto destinado para meninas entre 8 a 18 anos. E enquanto nós estávamos logo no início do projeto, ministrando ali valores, princípios para principalmente o combate do casamento, da união prematura, uma das meninas começou a chorar. E ela chorava e eu me aproximei dela. Nós estávamos cantando uma música que dizia Issa a Cupele. E quando eu me aproximei dela, eu perguntei o que está acontecendo? Por que você está a chorar? E ela olhou para mim e disse assim: é porque depois que eu comecei a participar dos nossos encontros, desse projeto, Issa a Cupele, ou seja, Jesus me deu a vida. E é isso que a gente tem propagado aqui, pelo poder do Espírito Santo. Mulheres, meninas que não se sentem valorizadas, hoje tem o testemunho de dizer: Issa me deu a vida. Issa me deu essa vida, uma vida em abundância, uma vida em alegria. Então vamos estar juntas em oração por essas meninas e também por suas mães, por mulheres que até então não sabiam que tinham valor em Cristo Jesus. E hoje elas podem testemunhar a transformação das filhas dela que estão participando do projeto, e elas trazem para a gente a cada dia um novo testemunho. Uma outra mãe me disse que desde que a filha começou a participar dos encontros, ela tem percebido uma mudança da filha dentro de casa. Então, vamos juntas em oração pelo poder do Espírito. Jesus é capaz de dar vida a qualquer pessoa. E Ele vai te usar para isso. Ele pode te usar para isso. Basta que você se encha do Espírito e permite que Ele te use. Onde você estiver, na escola, no Uber, no ônibus, entre a sua família, os seus parentes, só fale, cheio do poder do Espírito Santo que habita em você. Permita que isso aconteça. Quero contar um último testemunho. Sejam fortes, como diz a Fabiola. Essa semana, aconselhando um dos nossos missionários, ouvindo a sua história de vida, ele compartilhou algo que eu acho que nem ele tinha percebido. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não vou falar o nome porque eu esqueci de pedir autorização para ele, mas eu sei que eu posso falar, né? Só não vou falar o nome dele. Ele compartilhou que é um testemunho de milagre do Espírito Santo. Ele foi atuar em um dos nossos projetos. E ele foi atuar com um problema muito sério na vista. Muito sério mesmo. Ele é um missionário novo, né? Jovem missionário. E nessa atuação, esse problema na vista dele, ele vem tentando tratar já há um bom tempo, investindo dinheiro mesmo, recursos. Foi em vários médicos, foi em vários especialistas. Nenhum deles conseguia descobrir a razão do problema da vista dele. Nenhum deles descobriu. Até que o último, quinto, acho que foi o quinto que ele falou, o oftalmo, ele falou assim: olha, não achamos, não sabemos o porquê. Não conseguimos ainda descobrir. Eu acho que você deveria procurar um neurologista para ver se não é algo do cérebro, que não tem nada a ver com a vista em si. Só que ele estava já sem dinheiro, desanimou e deixou para lá. Eu vou dar um tempo. Então ele trabalhava no projeto de óculos escuros, porque a vista dele não suporta nem a luz das lâmpadas. Então ele sempre estava de óculos escuros, ali trabalhando, e estava entristecendo ele, porque ele não estava conseguindo cumprir o seu trabalho missionário. Ele estava se sentindo mal já, se sentindo triste, porque ele estava se percebendo, chegando no momento de pedir para sair, desejoso de sair, entrando em algumas síndromes, né, de ansiedade, etc. Por isso que eu fui conversar com ele, para ajudá-lo. Mas, de repente, no poder do Espírito Santo, um dia ele acordou curado. Glória a Deus.
Eu conversei com ele sem óculos escuros. Estava com óculos normal. Deus o curou. O que a gente chegou ali na conclusão junto com ele? Eu chego para a minha vida e para você. É que Deus é soberano para, se precisar, se quiser, nos curar, para que a gente continue fazendo a obra dele e completando a missão. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Tenha ousadia e autoridade para continuar ou começar a fazer aquilo que Deus está pedindo que você faça através do seu dom. Talvez não seja indo para o projeto missionário. Talvez seja trabalhando onde você trabalha. Mas o fato é que o Espírito Santo quer te usar para completar a missão de levar Jesus Cristo a todo o coração e a todo o homem. Amém? Amém. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero aqui agradecer ao Senhor, porque o Teu Espírito Santo, o Teu grande poder, a Tua própria pessoa, veio habitar em cada um de nós que cremos no Teu amado e único Filho Jesus Cristo. Nada pode parar a igreja. Nada vai parar a igreja. Nada vai parar o avanço da Tua missão, que não é nossa, mas é Tua. Mas o Senhor nos dá o privilégio, a responsabilidade e o poder de sermos usados como instrumento em Tuas mãos para pregar o Evangelho. Então nos ajude, Deus, junto com missões mundiais, junto com os projetos missionários, completar a Tua missão a partir desse lugar que estamos. Nos leve a orar pelas pessoas, nos leve a orar pelas nações, nos leve, Deus, a orar pelos missionários, pelos pastores que estão enviados para esses lugares. Nos leve a contribuir com as nossas moedas, como aquela criança fez. Mas nos leve, Deus, a participar da Tua obra missionária, revestidos do Espírito Santo. Então assim nós oramos a Ti, agradecidos. E que essa manhã possa ter falado no coração de cada um de nós, a fim de entendermos a nossa missão e como nós dependemos de Ti. Nos ajude, Deus, a ser mais santos, a ser tementes, a pedir realmente que o Senhor nos use, nos enche e nos ajude a fazer parte da Tua missão. Assim pedimos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. É assim como o pastor falou, nada nos impede de levar a palavra, a não ser nós mesmos. E a gente só consegue derramar daquilo que estamos cheios. Então que possamos nos encher do Espírito Santo e seguir, ir, falando do amor de Jesus e não deixar com que nada possa nos impedir, porque estaremos através do poder do Espírito Santo. Porque através do poder do Espírito não há leão, não há prisão, não há nada que possa impedir o nosso íntimo, o nosso falar do Evangelho de Cristo. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar, estamos de pé. Vamos cantar todos juntos. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Última igreja, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos,
Espírito Santo aonde nós formos. E que através do poder do Espírito Santo não haja leão, não haja prisão, não haja nada que nos impeça de falar do amor do nosso Senhor. Vamos todos juntos, a perseguição não parou na igreja. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Temos EBD e logo à noite, às 18h30, temos culto. Até mais.